Fala, jovem. A gente está aqui para dar sequência aos nossos estudos de física e para isso eu vou apresentar para vocês um site muito legal que é o site do PhET. Para você localizar esse site, você vai lá na barra de pesquisas do Google e coloca PHET. Vai ser o primeiro resultado da pesquisa que vai aparecer aqui para vocês. Vamos abrir o site. Ok? Esse daqui é o site do PhET. É um site que foi desenvolvido pela Universidade do Colorado e que ele tem alguns simuladores que a gente vai estar utilizando nos nossos estudos. Então, depois de entrar no site, você clica aqui em Entre aqui e Simule. E ele vai abrir uma tela para você que mostra todos os simuladores que existem nesse site. Existem alguns filtros que você pode estar utilizando aqui do lado. No caso, a gente está interessado nos simuladores de física, então eu vou filtrar aqui por física. E aqui estão todos os simuladores de física. Vamos dar uma olhada nos simuladores de eletricidade, para estudar um pouquinho desse assunto por aqui. Ok. Filtrando por simuladores de eletricidade, eles estão todos aqui. Você vai encontrar simuladores de eletrostática, você vai encontrar simuladores de eletrodinâmica, você vai encontrar simuladores de eletromagnetismo. E agora a gente vai ver um pouco de eletrodinâmica. Para isso eu vou abrir esse simulador aqui, que é o circuito bateria resistor. Então quando você clica nesse simulador, ele vai te levar para uma nova tela, no qual você pode clicar aqui para abrir ou para fazer download do simulador. Como eu já tinha planejado isso daqui, eu já fiz o download, tá? Então vou abrir diretamente o simulador aqui na minha tela. Ok, abriu aqui. Você percebe os componentes que fazem parte desse circuito bateria resistor. Como o nome já diz, você tem uma bateria, ok? E você tem um resistor. Além disso, você pode observar nesse simulador os condutores, que são os fios que interligam a bateria ao resistor. Perceba que existe um amperímetro aqui que vai estar marcando a corrente elétrica que passa nesse circuito. E perceba também que existe aqui um medidor de temperatura, uma espécie de um termômetro sem graduação, ok? Que vai indicar quando a temperatura do circuito, no caso do resistor, estiver fria ou muito quente. No caso, agora a temperatura está fria, porque não há passagem de corrente elétrica. E sim, isso, a passagem da corrente elétrica faz com que a temperatura do circuito aumente. E você pode perceber isso numa lâmpada, por exemplo, uma lâmpada daquelas incandescentes, aquela lâmpada que as pessoas falam que é uma lâmpada gastona. Aquela lâmpada ela tem um resistor, uma resistência de tungstênio dentro do bulbo dela. E quando a corrente elétrica passa, ela aquece e emite luz, ok? Agora voltando aqui para o nosso circuito bateria resistor. Perceba o seguinte, ó. Se você coloca uma certa tensão nesse circuito, agora não há tensão, agora está com 0 volts, a tensão é medida em volts. Mas se eu colocar uma tensão, perceba que passa a haver o deslocamento dos elétrons no circuito. Alguns elétrons começam a sair da bateria, passar pelo resistor e chegar no outro polo da bateria. Qual polo, ok? Ó, aonde há esse ressalto é o polo positivo da bateria. Então os elétrons eles estão saindo do polo negativo, passando pelo resistor e chegando no polo positivo da bateria. Isso faz sentido, né? Porque o polo negativo da bateria ele tem carga negativa e os elétrons são negativos, ok? Agora tenha um cuidado que é o seguinte: quando você estiver falando de corrente elétrica, a corrente elétrica ela tem o sentido contrário ao do deslocamento dos elétrons. Então, se você está vendo esses elétrons fazendo um movimento no sentido anti-horário, tenha claro na sua cabeça que a corrente elétrica na qual você pode estar indicando
em alguma questão, enfim, algum exercício que você esteja fazendo, ela vai estar sendo indicada no sentido horário, ok? Agora, perceba esse amperímetro aqui. O que acontece com a corrente elétrica medida por esse amperímetro quando eu aumento a tensão elétrica? Perceba que conforme eu aumento a tensão elétrica, a corrente elétrica aumenta também, ok? Então, vamos aumentar essa tensão elétrica até 6 volts. O que aconteceu com a temperatura? Você percebeu também? Não está mais frio? Você percebeu que a temperatura aumentou também? Por quê? Porque houve um aumento da corrente elétrica, um aumento da quantidade de elétrons passando nesse circuito. Isso fez com que a temperatura aumentasse. Agora você deve estar pensando o seguinte, mas o que causa esse aumento da temperatura? Bom, para isso eu vou clicar aqui e vou mostrar o núcleo dos átomos que estão dentro desse resistor, que fazem parte do material desse resistor. Perceba que nessa passagem dos elétrons pelo resistor, há uma colisão desses elétrons com o núcleo atômico do material do resistor. Essa colisão faz com que haja um aumento de temperatura e, consequentemente, um aquecimento do circuito, ok? Agora, se eu aumentar mais ainda essa tensão, perceba que a temperatura vai aumentar mais ainda e a corrente elétrica também vai aumentar mais ainda. Perceba que está ficando claro o resistor. O resistor está ficando com uma coloração clara, porque ele já estaria num ponto imaginário aqui no nosso circuito de emissão de luz. O que acontece se eu aumentar a resistência desse resistor? A resistência ela está sendo marcada aqui, ó, em ohms, que é a unidade de medida de resistência. Se eu aumento a resistência nesse resistor, perceba que há uma diminuição da corrente elétrica. Olhe para o amperímetro. E, consequentemente, também um resfriamento do circuito, um resfriamento desse resistor. Perceba que a coloração já começou a ficar mais escura, ok? Agora, se eu diminuir essa tensão elétrica, né? Se eu diminuo a tensão elétrica, a corrente vai diminuindo, o aquecimento também vai diminuindo, até o ponto onde eu posso chegar a 0 volts e parar com a circulação da corrente elétrica. Ok, vamos colocar novamente tensão elétrica nesse circuito e perceba o que vai acontecer com o aquecimento do circuito e com a corrente elétrica quando eu diminuo a resistência desse resistor. Novamente, a corrente elétrica medida em amperes, a tensão está sendo medida em volts e a resistência em ohms. Olha só, vamos lá, vamos diminuindo a resistência do circuito. O que está acontecendo com a corrente elétrica e com o aquecimento do circuito? Ambos aumentando, consegue perceber isso? Sim, consegue, né? Mas vamos aumentar um pouquinho mais a tensão, daí vai ficar mais claro para vocês, ok? Olha só, a corrente elétrica aumentando e o aquecimento também. Se eu diminuo a resistência do circuito, então aumenta a corrente elétrica e também o aquecimento do circuito. E se eu aumento a resistência do circuito, o que acontece com a corrente elétrica? Diminui e, consequentemente, diminui a colisão dos elétrons no material do resistor e o aquecimento desse resistor também. Ok? Agora vamos analisar só mais uma situação possível, que é a gente inverter a polaridade dessa bateria. Vamos zerar essa bateria, ok? Zerei a tensão. E se eu inverter a polaridade dessa bateria, perceba que os elétrons agora eles vão passar a circular no sentido contrário, ou seja, os elétrons vão estar fazendo um movimento agora no sentido horário. E a corrente elétrica? Lembra, a corrente elétrica no sentido contrário ao do deslocamento dos elétrons. Então a corrente elétrica estaria indo contra o movimento dos elétrons, no sentido contrário ao do movimento dos elétrons, ok? Legal.
Eu vou estar colocando outros vídeos para vocês assistirem sobre eletrodinâmica. Se você tiver qualquer dúvida, é só me questionar que eu vou estar respondendo para vocês, ok? Assim que possível. Muito obrigado e até a próxima.